Desde 2018, para você se tornar cidadão italiano através do seu casamento, você precisa passar pela prova B1 Cidadania. Nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês como eu inscrevi o meu esposo, quanto pagamos, como funciona a prova e o prazo até você ter o seu certificado em mãos para você alcançar, enfim, o seu objetivo. E eu já adianto, é muito mais fácil do que você imagina. As provas são aplicadas em base ao instituto. Se você escolher a Università per Stranieri di Perugia, você vai fazer o CELI. Se você escolher l'Università per Stranieri di Siena, você vai fazer o CILS. A diferença entre as provas, e por que eu falo do B1, né, é porque existem vários níveis. Existem o nível A1, A2, B1, B2, C1 e C2, sendo o A1, o iniciante mais básico, que até adolescente faz, para crianças. E existe o nível C2, que é o nível avançado, é o italiano fluente mesmo, é o nível mais difícil que tem. O B1, tem o padrão e tem o cidadania. Ao meu ver, o cidadania, ele é um nível como se fosse um A2, um pouquinho mais difícil, certo? Então ele não é uma prova muito complexa, do meu ponto de vista como professora, claro. A diferença entre o CELI e o CILS, eu vejo na duração. O CELI tem 2 horas e meia, enquanto o CILS, quando a gente clica aqui na prova B1 Cidadania, que é esse Czinho tá para cidadania, ele vai ter duração por aí de 2 horas. A taxa da prova é de 100 euros, mas onde eu inscrevi o meu esposo, que foi em Campinas, no Instituto de Campinas, eles cobraram R$900. Isso porque eles vão pagar a cota por mim e também ficar com os custos de serviço, acredito, né? Não tem outra explicação. E faz sentido, tá tudo certo, não tem problema algum, mas foi o valor que eu paguei para que o meu esposo pudesse fazer a prova. A prova pede exatamente isso daqui, ó. Vocês vão ver o sílabo delle strutture morfossintattiche. Então temos os artigos, eu vou até marcar aqui, ó. Temos os artigos, a posição do adjetivo, temos os tempos verbais, que é o indicativo presente, o indicativo do passato prossimo, indicativo imperfetto, infinito presente, imperativo, condizionale presente. Mas a coisa boa é que eles sempre falam tudo aquilo que vai cair na prova. A prova, ela é dividida em 4 habilidades. Todas elas são, mas eu vou falar mais do CILS. O CILS se divide em 4 partes. Nós temos o ascolto, que tem 2 provas de múltipla escolha, duração de 30 minutos. Temos a compreensão da leitura e reflexão gramatical, cujas provas também são 2. Uma é um texto e o outro você tem que escolher a opção correta, mas é sempre de múltipla escolha. Você sempre vai ter que escolher. Inclusive aqui, eu vou mostrar pra vocês que na prova de escuta, por exemplo, aqui, ó, você tem que marcar, você tem que preencher a bolinha, não é fazer um X não, tá? Você tem que pintar aquilo que você acredita ser a correta. Aqui também, na segunda prova do ascolto, que é a escuta, você vai marcar o verdadeiro ou falso. Aqui também tem a mesma informação do verdadeiro ou falso. E aqui você vai encontrar a prova número 2, que você vai ter que escolher entre A, B e C a resposta correta. Uma coisa que é uma pegadinha às vezes que eles fazem é que aqui tá verdadeiro ou falso e você pode pensar se a informação no texto é verdadeira, mas na verdade não. Nesse caso aqui, principalmente da compreensão da leitura, eles têm um texto, tem uma afirmação. Você não tem que dizer se aquela afirmação é verdadeira ou falsa. Você tem que dizer se aquela afirmação está presente no texto ou se ela não está presente no texto. E isso é uma baita pegadinha, porque às vezes uma afirmação ela pode ser verdadeira, faz sentido, tem coerência, mas ela não está presente no texto. Então seria um falso. Mas para isso a gente vai preparar vocês depois. E interessante que tem que assinar a prova aqui. Mas é tudo de marcar e tá bem tranquilo. Quando a gente vai falar sobre a produção escrita, é uma prova só. E a prova de antes, vocês vão ter 40 minutos para fazer. Quando se trata da produção escrita, já falei, vai ser uma prova somente. Escrever um e-mail, pedir informações, resolver problemas. Então, por exemplo, esse é um problema que você deveria escrever a respeito para como resolver. E o segundo problema, porque eles nunca dão uma opção só, tá bom? Eles sempre dão mais de uma opção para você. Lembrando, você não tem que responder as 2. Você tem que fazer uma das 2. A que for mais fácil para você, é claro. O segundo problema, por exemplo, dessa simulação de prova seria: o refeitório do seu filho nos últimos meses propôs um menu pouco rico e variado. E os pais não estão contentes. E você, sendo representante de sala da escola do seu filho, né? Você deveria escrever um e-mail para o diretor e explicar a situação para ele resolver o problema o quanto antes. A coisa boa é que são sempre assuntos que tratam do cotidiano. E como vocês puderam ver aqui, vocês terão que escrever 120 palavras,
um máximo de 120 palavras, de 80 a 120 palavras, e vocês terão 40 minutos para fazer esse texto. E a prova oral é uma só. Eles vão te dar um assunto, vou lhe mostrar aqui, por exemplo, uma possibilidade. Começa com uma breve apresentação, falar como você se chama, quantos anos você tem, de onde você é, onde você mora. Fala um pouquinho sobre você para eles te conhecerem e a prova já começa, tá bom? A partir daí. Aqui você tem, por exemplo, 4 opções que você pode falar o assunto que você quiser. Você lê, você tem um tempo para ler e depois você tem que explicar ou falar sobre esses assuntos. Por exemplo, você prefere viver na cidade ou no campo? Quais são as vantagens e as desvantagens? Aposto que você saberia responder isso daqui em português, mas você também tem que saber falar isso em italiano. Outra, por exemplo, quais são os aspectos da cultura italiana que você sente mais longe em relação à sua cultura? A assistência sanitária na Itália e no seu país, quais são as similaridades e as diferenças? Ou quais documentos servem para obter a cidadania italiana? Quais são os procedimentos? Então, você pode falar sobre qualquer um desses assuntos, lembrando que é um deles, você não precisa falar sobre os 4. Essa prova aqui vai durar 2 a 3 minutos, tá bom? Então é bem curtinho. Vocês não precisam falar muito. E se vocês em algum momento entrarem em pânico e não conseguirem falar, eles sempre meio que tentam puxar uma pergunta pra te ajudar. Nesse nível B1 Cidadania, eles sim dão um empurrãozinho ali. Mas em outras provas, como C1, C2, isso não acontece não. Queria falar pra você também sobre a pontuação da prova. A prova de escuta, ela tem um total de 12 pontos. E a prova de compreensão e leitura também tem um total de 12 pontos. Então lembra que você sempre precisa ter metade disso, correto, tá bom? Metade da totalidade. Não é metade somente de uma. É metade de todas numa soma total. Então, de 12 pontos, você tem que fazer pelo menos 7. Na produção escrita, eles levam em conta a eficácia da comunicação, como está escrito, se você escreveu no formato de carta, se você escreveu no formato de e-mail. A produção oral também tem tudo aqui e todas elas têm 12 pontos. Então, lembrando que você, no total, você não vai ter que fazer 100 pontos. Tem que fazer 12, mais 12, mais 12 e mais 12. Eu trouxe para vocês esse certificado de uma aluna minha. Ela passou na prova com 44 pontos de 48. Vocês veem que ela tirou 12 de 12, 11 de 12, 10 de 12 e 11 de 12. Mas ela teria que ter tirado pelo menos 7 de 12, 7 de 12, 7 de 12, 7 de 12 em cada uma das habilidades, tá bom? Você precisa fazer metade de cada habilidade, e isso é a parte mais importante. E aqui aparece o nível que ela passou, o B1 Cittadinanza, que é o B1 Cidadania, que mais interessa. Para quem quiser se inscrever na prova, você vem nessa página e você vem na sedes de exames. Aí você tem que escolher se você mora na Itália ou se você mora no exterior. Eu vou clicar nos dois para que vocês possam ver. Quando a gente entra na opção da Itália, vai ter as regiões. Lombardia, por exemplo, tem esses lugares aqui que aplicam. Você tem tanto o comune, então às vezes se você mora em Milano mesmo, você vai procurar o comune de Milano. Tem um número de telefone, você liga para lá, você pode mandar um e-mail para lá, para você perguntar como que funciona a inscrição. Quando você mora no exterior, a gente vem pra cá, né, nas sedes que estão all'estero, que é no exterior. A gente mora na América, no Brasil. E você tem também todos os institutos com os endereços, os lugares que você tem que ou mandar o e-mail. Eu normalmente ligo pro número, pergunto se eles aplicam, quando vai ser a próxima prova, porque existem institutos que aplicam a prova em outubro, por exemplo, como lá em Campinas, mas vários outros lugares não aplicam em outubro, por exemplo. Aplicam somente no dia 4 de dezembro e no dia 11 de junho aqui no Brasil, tá bom? Caso vocês tenham essa curiosidade, essas são as datas principais dos exames. E você manda um e-mail para lá perguntando: gostaria de fazer a minha inscrição, como eu posso proceder? Pronto, você vai receber um e-mail logo depois com as informações. Quando eu fiz, eles me mandaram um documento para preencher, pediram a identidade do meu esposo e o pagamento, né, o comprovante de pagamento de R$900, como eu já disse a vocês. Após isso, eles confirmaram a inscrição do meu marido e disseram uma coisa muito interessante, que a prova oral, que no caso é a última prova, o meu esposo vai fazer em primeiro lugar, porque ele foi o primeiro a se inscrever. E no e-mail de confirmação, eles já mandaram essa informação. Agradeço muito a vocês por terem assistido o vídeo. Eu espero que tenha conseguido sanar todas as suas dúvidas a respeito desse assunto. Já deixa o seu like, se inscreva e comente aqui onde você vai fazer a prova para eu saber. Um abraço, um beijo e arrivederci!